Olá, bem-vindos à nossa aula. Hoje nossa aula é sobre o número de Freud e hidrometria. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Nós iremos ver nessa aula a respeito do que é o número de Freud, nós iremos ver também a fórmula utilizada, nós vamos ver também quais situações que ela é utilizada, nós veremos também os tipos de escoamentos existentes, escoamento crítico, escoamento subcrítico e escoamento supercrítico. Nós abordaremos também a respeito de hidrometria, o que é a hidrometria, as ferramentas utilizadas, os instrumentos utilizados. Então, esses são alguns dos conteúdos que nós vamos ver nessa aula. Então, vamos nessa? Então, para começar, nós vamos dar início aqui falando sobre o número de Freud, que é representado pela letra FR, tá? O número de Freud, ele às vezes é escrito Freud, né? Sem a letra E, ou às vezes também pode ser representado, né? Pode ser escrito com a letra E, tá? As duas formas estão corretas. Então, o que é esse número e o que ele significa? O número de Freud, ele desempenha um papel importante no estudo dos canais, permitindo definir os regimes de escoamento, sendo subcrítico, supercrítico e crítico. E o número de Freud, ele é um número adimensional, ou seja, ele não tem uma unidade de medida, e ele é utilizado na hidráulica de condutos abertos e representa a razão entre a inércia do escoamento e a campo externo. Esse último, em muitas aplicações, simplesmente devido à gravidade, e foi nomeado por William Freud. Então, o número de Freud, ele tem esse nome devido a William Freud, tá? É uma homenagem a quem criou o número de Freud. Então, uma homenagem a ele, tá bom? E o que é um número adimensional? É um número que ele não tem uma dimensão. Por exemplo, quando a gente vai falar de comprimento, a gente não fala e não trabalha em metros, centímetros, não tem uma unidade. Quando a gente vai falar de área, a gente não trabalha em metros quadrados, centímetros quadrados. No caso, o número adimensional, ele não tem uma unidade de medida. Então, existe também a fórmula do número de Freud, tá? A fórmula do número de Freud, ela é representada. Nós temos FR, que é igual a V, que divide raiz quadrada de GH. E nós temos aqui o termo GH, que é essa raiz aqui, o termo completo, né? Raiz quadrada de GH. O que esse termo ele representa? Ele representa a velocidade de propagação das pequenas perturbações, tá? E ele tem um significado. Se a velocidade de escoamento ela é maior do que a raiz quadrada de GH, nós temos que o número de Freud vai ser maior que 1 e nós temos um regime rápido, um regime de escoamento rápido. Nós temos também uma outra definição. As pequenas perturbações, elas não se propagam para montante, tá bom? E se a velocidade de escoamento for menor do que raiz quadrada de GH, o número de Freud ele vai ser menor que 1 e nós teremos um regime lento. Então, essas são algumas características que envolvem velocidade, raiz quadrada de GH e número de Freud, tá? Sendo que raiz quadrada de GH é a tradução da velocidade da propagação das pequenas perturbações em um fluxo, em um canal, tá? Então, aqui,
quando a gente tem, se a velocidade é maior do que a raiz quadrada de GH, nós teremos um número de Froude maior que 1, regime rápido. Se a velocidade é menor do que raiz quadrada de GH, nós teremos um número de Froude menor que 1 e teremos um regime lento. Ok? Nós temos também outros aspectos importantes que a gente deve levar em consideração. Por exemplo, a altura crítica. O que é a altura crítica? A altura crítica é a altura de escoamento que se processa com o mínimo de energia. Então, isso é chamado altura crítica, tá? Nós temos também declive crítico. É um outro termo utilizado. Então, o que é o declive crítico? O declive para o qual o caudal se escoa em regime uniforme crítico, ou seja, com também o mínimo de energia. Então, nós temos a altura crítica e declive crítico. Um está relacionado à altura mesmo e outro ao declive, tá? A altura crítica e ou também o declive crítico e ou o número de Froude, eles são utilizados para caracterizar o escoamento dos canais. Então, nós vimos o escoamento rápido, escoamento lento, e nós vamos ver escoamento crítico, subcrítico, supercrítico. Então, esses fatores que nós estamos vendo agora, a teoria, nós vamos também aprender como que o que a gente está vendo agora, como que a gente vai utilizar esses fatores para caracterizar um escoamento em um canal, tá bom? Então, o número de Froude, ele é um conceito muito importante na determinação da velocidade de um navio, para o cálculo da resistência por formação de ondas, por exemplo, sendo se o FR menor que 0,1 baixo e um FR maior que 0,3 é considerado alto para navios com casco de deslocamento. Então, esse é um exemplo prático onde a gente tem a utilização do número de Froude, tá? Que é nessa determinação aí da velocidade de um navio para o cálculo da resistência por formação de ondas. Então, sendo um FR menor que 0,1 baixo e um FR maior que 0,3 já é considerado alto para esses navios aí com esse casco com casco de deslocamento, tá bom? Então, esse é um exemplo para que vocês consigam entender onde que se utiliza esse número de Froude e a sua importância. Nós temos aqui também a figura agora, mostrar para vocês a questão dos escoamentos, os tipos de escoamentos que nós temos e onde acontecem esses escoamentos, né? Então, nós temos escoamento crítico, subcrítico e supercrítico. Na figura 1, nós temos aqui, escoamento crítico. O escoamento crítico, ele está aqui, logo no início, né? Escoamento crítico. Depois, nós temos escoamento fluvial ou subcrítico. Depois, nós temos aqui logo abaixo, escoamento torrencial ou supercrítico. E aqui, no início, nós temos o escoamento crítico aqui, a montante. Logo que no meio do escoamento, nós temos, digamos, no meio do escoamento, só para facilitar o entendimento, quando FR menor que 1, nós temos escoamento fluvial ou subcrítico, e FR maior que 1, escoamento torrencial ou supercrítico, que já é no final que nós estamos aqui a jusante, tá bom? Então, os tipos de escoamentos, nós temos algumas considerações que a gente deve ter. Uma perturbação sobre a superfície livre da água, ela provocará o deslocamento de uma onda com uma velocidade c.
E, dependendo da velocidade V de escoamento da água, essa onda ela vai se propagar para montante e para jusante de diferentes formas, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o escoamento crítico, supercrítico. O escoamento supercrítico, ele tem algumas características. Quando V maior que C, que foi falado ali anteriormente, quem é V e quem é C, quando V é maior que C, o nosso número de Froude é maior que 1, tá? Então, no escoamento supercrítico, o que acontece? A onda ela irá se deslocar para a jusante com uma velocidade total de C mais V, ou seja, elas vão se somar, tá? Elas se somam. Então, nós temos aqui o canal, tá? Representação aqui do canal. Nós temos aqui V, né? O sentido aqui é a velocidade. Nós temos aqui o escoamento. E o que vai acontecer? A velocidade total desse escoamento vai ser a soma de C mais V. Então, nós teremos aqui, no escoamento supercrítico, essas velocidades elas virão se somar. E nós teremos um número de Froude maior que 1, ok? E essa onda aqui, ela se desloca para a jusante, ou seja, no ponto, digamos, no ponto mais baixo, tá bom? Então, é isso que acontece no escoamento supercrítico. Vamos ver o próximo. O escoamento crítico agora. O que é o escoamento crítico? Nós temos que V é igual a C. E nós teremos também que o número de Froude ele é igual a 1. Então, essa é a característica do escoamento crítico. E o que mais que vai acontecer? O deslocamento para montante será nulo, ou seja, ele não acontece, né? Será nulo, uma vez que C e V ele tem o mesmo módulo. Porém, ele tem sentidos contrários, tá? Então, ele tem o mesmo módulo, mas tem sentido contrário. Para a jusante, a onda irá se deslocar com uma velocidade de C mais V, ou seja, igual a 2V. E por quê? Porque C não é igual a V, nós vimos aqui, V é igual a C, consequentemente C é igual a V. Então, nós teremos aqui que será igual a 2V, tá? Então, nós temos aqui a representação também, o canal, tá? Temos aqui o canal. Temos aqui o escoamento acontecendo, crítico. Temos a velocidade, será V, C mais V, que, resumindo, será igual a 2V, a velocidade, tá bom? Então, essa aqui nós temos a representação do escoamento crítico. Nós temos também o escoamento subcrítico. No escoamento subcrítico, o que irá acontecer? A V é menor que C e o número de Froude é menor que 1. No escoamento subcrítico, a onda irá se deslocar para montante com uma velocidade igual a C menos V. Então, ela irá diminuir e ela se desloca para montante. A velocidade será de C menos V e para jusante com uma velocidade de C mais V. Então, para montante C menos V e para jusante C mais V. Ok? Então, no escoamento subcrítico, ela tem esse comportamento. Ok? De C menos V e de C mais V. Ela tem esse comportamento, né? Tem essa característica. O que mais nós temos que ver? Que o regime crítico, ele representa a condição limite entre os regimes supercrítico e subcrítico,
tá? Então, é uma característica do regime crítico, ele está ali no limite entre os outros dois regimes, supercrítico e subcrítico. Quando existe uma mudança de regime, a profundidade passa pelo valor crítico, que é chamado de YC, tá? Nós vamos chamar aqui de YC, que é a profundidade crítica. A mudança do regime supercrítico para o subcrítico se dá de forma diferente daquela verificada da passagem do subcrítico para o supercrítico. E, na mudança de um regime subcrítico para o supercrítico, a passagem se dá de forma gradual. Ok? Então, essas são algumas considerações, né, para que vocês consigam entender como que acontece essa mudança, porque um regime ele pode mudar de supercrítico para subcrítico. Então, como que acontece, né? Se dá de uma forma diferente da que foi verificada dessa passagem aqui do subcrítico para o supercrítico, e do regime subcrítico para o supercrítico se dá de uma forma gradual, tá bom? Então, nós temos aqui, exemplos. Mudanças de declividade suave. Então, quando nós temos uma mudança, a declividade mudou, mas de uma forma suave, subcrítica, para forte, no caso, supercrítica, tá? Um exemplo. E outro exemplo, escoamento subcrítico próximo à queda livre e entrada de água em um canal com forte declividade. Exemplo também que muda o tipo de escoamento, tá? Então, quando que pode ser que muda o tipo de escoamento? Por exemplo, aqui a declividade, próximo à queda livre, né? Entrada de água em um canal com forte declividade. Então, outra consideração, quando o regime é supercrítico a montante, a mudança para o subcrítico se dá de forma brusca, por meio de ressalto hidráulico, fenômeno caracterizado por grande turbulência, ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui para que a gente possa descobrir qual tipo de escoamento que está acontecendo em um determinado conduto, tá? Nós aprendemos, né, os tipos de escoamento, mas vamos saber agora como que a gente descobre qual o escoamento, né, qual o regime de escoamento que está passando naquele conduto. Nós temos a fórmula, né, uma equação que a gente pode utilizar. Então, vamos fazer um exemplo aqui. No exemplo diz o seguinte: a vazão de um canal retangular foi dado N 0,012 com 4,58 metros de largura e declividade de I igual a 0,01 metros por metro, que, né, foi dado ali 11,2 metros cúbicos por segundo. Então, e pergunta-se qual é o regime de escoamento nesse conduto. Então, nós temos N, nós temos largura, temos declividade e temos vazão, né? N, largura, que nós vamos chamar de B, declividade I, e nós temos vazão. Nós temos uma equação, que é essa equação aqui, tá? Essa equação nós temos vazão, temos 1 dividido por N, temos área, nós temos raio, nós temos 2/3, declividade, elevado a meio. Nós temos aqui a vazão, 11,2 metros cúbicos por segundo. Essa vazão aqui, nós vamos transformar essa vazão, onde nós vamos dividir a vazão por a largura, e nós vamos aqui ter um valor de metros cúbicos por
centímetro vezes metro. Então, nós vamos utilizar esse valorzinho aqui, esse Q, tá? Nós vamos fazer essa transformação. E aqui, esse valor, nós precisamos aqui da profundidade crítica, que eu falei lá atrás, em um dos slides anteriores. A profundidade crítica, nós precisamos fazer aquele cálculo anterior agora, porque a gente precisa dele aqui, ó, do Qzinho. O Qzinho, esse valorzinho aqui, entra na fórmula da profundidade crítica. Então, aqui, profundidade crítica, que é o YC, é aqui a raiz terceira, aqui, né, de Qzinho ao quadrado dividido por G. Nós temos Qzinho, nós calculamos, 3 é da fórmula, quadrado é da fórmula, G é gravidade. Gravidade, nós utilizamos aqui 9,81. Em alguns casos, pode ser que seja 10, mas nós vamos utilizar aqui 9,81. Obtemos aqui a profundidade crítica. Profundidade crítica, 0,85 metros, tá? Então, agora nós temos aqui a altura. Nós temos a área. Qual que é a nossa área? Disse que no exercício que é retangular. Então, base vezes profundidade, que é a nossa altura. Mas aí é a altura crítica, profundidade crítica. Nós temos a base vezes a altura crítica, 3,89 metros quadrados. Nós temos aqui também o perímetro, tá? Perímetro, nós temos a base mais 2 vezes 0,85, que é a profundidade dos dois lados, tá? A parte de cima não entra porque é um canal aberto, então aqui é como se fosse aqui a parte de baixo e aqui a parte lateral dos dois lados, 0,85, tá? Do canal. Nós temos aqui o raio, a área dividido pelo perímetro, tá? A área dividido pelo perímetro, nós achamos o raio. Agora, nós temos aqui o Q, nós vamos substituir, tá? Substituímos aqui o Q, que é a nossa vazão. Temos N, é da fórmula, área, raio, e aqui nós temos aqui IC. O que vai ser IC? É a nossa declividade crítica. A nossa declividade crítica que vai dizer o que indica o nosso escoamento, tá? Achamos I. I deu 0,002258. Tá? Como I, nós temos I e temos IC. O nosso IC é menor do que o nosso I, né? Então, o nosso I anterior que foi dado lá no exercício, no início lá, I é maior do que IC. Então, o regime é supercrítico e nós vamos utilizar essa tabelinha aqui para saber. Então, quando I for igual a IC, nós teremos uma declividade. A declividade crítica, o regime é crítico. Quando I é menor que IC, nós teremos uma declividade subcrítica, regime subcrítico. E esse aqui, que foi o nosso caso, I maior do que IC, nós temos uma declividade supercrítica, o regime supercrítico, ok? Então, é esse o cálculo que nós temos que realizar, chegar ao final, achar IC e comparar com I, que é a nossa declividade ou a nossa inclinação, ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre hidrometria, o que é hidrometria, para que ela serve e onde que ela é utilizada, tá? A hidrometria, ela é a parte da hidrologia que estuda a medição de vazões de água. Isso inclui vários fatores como índices de chuva, nível de rios e lagos também,
No saneamento, saneamento básico, esse serviço de medição de água, ele possui várias fases e também estações com seus respectivos agentes aí, fiscalizadores, tá? E a hidrometria também são avaliados ali o nível de água, a velocidade, a descarga de sedimentos e também a temperatura, tá? Então, essa é a parte da hidrometria. E a hidrometria, ela conta com alguns instrumentos, algumas ferramentas que são utilizadas, tá? Então, na hidrometria, nós temos muitos instrumentos que são utilizados, são em diversas fases da análise, né, a questão do tratamento da água, que tem por objetivo levar a água em boas condições aos sistemas de abastecimento. O sistema de abastecimento pode ser tanto residencial, industrial, comercial, então em boas condições ao sistema de abastecimento, não importando ele qual for, sendo as ferramentas do saneamento básico automáticas ou manuais. Então depende da cidade, depende do estado, depende de como é realizado o saneamento. Hoje nós temos mais, alguns são mais automatizados, mas existem ainda alguns instrumentos manuais, tá? Então nós vamos conhecer algumas dessas ferramentas, quais são elas, como elas funcionam. Então o primeiro deles aqui é o correntômetro acústico. Esse correntômetro acústico, ele é comumente chamado de ADCP ou IADP, que é Acoustic Doppler Current Profiler e Acoustic Doppler Profiling, ou simplesmente, no português, perfilador acústico de corrente por efeito Doppler. Esse efeito Doppler, que é simbolizado aí pela sigla PACED, e eles são mundialmente conhecidos no meio hidrológico, tá? Então, esse efeito Doppler, tá? Ele é conhecido, esse correntômetro também ele é muito conhecido na área, no meio hidrológico, na área hidráulica, tá? E para que serve ele? Ele é utilizado para medir a velocidade das partículas presentes nas correntes de água em diferentes profundidades, tá? Então, eles permitem determinar as áreas das seções transversais dos rios através ali do somatório dos perfis de corrente obtidos em tempo real, que resulta aí nas vazões escoadas. Então, nós temos aqui alguns exemplos nessa figura. Então, nós temos aqui um exemplo. Existem vários modelos. Então, nós temos aqui por exemplo, que é o ADCP rebocado. Nós temos aqui no exemplo 2 o lateral, nós temos aqui o 3, o ADCP de fundo, o 4, o de boia, em boia de superfície, e o 5, o linha de fundeio. Então, através dele, nós conseguimos, várias aqui, uma informação mais precisa, através desse instrumento, tá? Então, existem aqui vários modelos e utilizando em conjunto, nós conseguimos essas informações mais precisas, mais confiáveis através desse instrumento, tá bom? Nós temos um outro instrumento aqui também, é o correntômetro de hélice. Ele parece assim, ele tem esse formato aqui como se fosse um foguetinho, ele tem essa hélice aqui, tá? Ele é conhecido também, ele tem um outro nome, que é o molinete hidrométrico, que ele é um velocímetro em forma de torpedo, então um foguetinho mesmo. Ele serve para medir de forma ali mais pontual a velocidade da corrente de água por unidade de tempo. E ele geralmente expressa essa velocidade ali em metros por segundo,
né? Em outras palavras, ele calcula a velocidade do fluxo de água com o uso de um contador de pulsos e o auxílio de um guincho fluviométrico, tá? Então, é colocado de um lado essa parte, né, daqui da hélicezinha, do outro, e ele atravessa e faz esse cálculo, né? Calcula a velocidade desse fluxo de água, contando aqui os pulsos e auxílio desse guincho fluviométrico aqui, tá? Então, sua utilização assim é bem simples, é um aparelho, digamos, simples, e ele também tem essa característica desse nome aqui de molinete hidrométrico, tá? E ele tem essa característica aqui de torpedo. Nós temos aqui também um outro instrumento, que é o tubo de Pitot. Esse tubo de Pitot, ele também é muito utilizado nas aeronaves, tá? Então, ele é usado para cálculo de velocidade em aeronaves e, basicamente, é um medidor de velocidade por pressão. Ele tem a vantagem de suportar diferentes posições e profundidades. E nós temos aqui uma versão extraível, que é essa versão aqui da esquerda, tá? Então, eu consigo extrair esse tubo de Pitot aqui, e nós temos essa versão fixa aqui, que é essa versão aqui da direita, tá? Então, essa aqui são dois tipos do tubo de Pitot, que é utilizado na hidráulica, né? Na hidrometria, mais precisamente, que ele mede, então, a velocidade por pressão, tá? Então, tá ligado à pressão. E tem essa característica também nas aeronaves também, ele é utilizado. Lógico, não o mesmo modelo, mas a mesma finalidade, a questão da pressão, ok? E eu trouxe esses dois modelinhos aqui para que vocês possam estar conhecendo. E acho que esse aqui, é o mais conhecido, acredito, de todos eles, é a questão do hidrômetro. Então, o que é o hidrômetro? O hidrômetro, ele é um tipo de relógio que ele é instalado pela distribuidora de tratamento de água e um pequeno cavalete dentro dos terrenos, né? E o mais próximo possível ali na divisa com a calçada. E toda a água que sai da rede pública e chega até as nossas torneiras, né, as nossas casas, ela passa por esse relógio e tem o seu volume registrado. Com toda a água que a gente utiliza na nossa casa, né, vindo do chuveiro, vindo das torneiras, toda a água utilizada, então, nessa casa, ela passa primeiro pelo hidrômetro. E essa medição, ela é depois conferida por um fiscal, ele passa na rua, confere, ele faz essa medição e estabelece, a partir dessa medição, vai estabelecer o valor de pagamento conforme o consumo que foi feito ali pelos moradores, né? Então, a questão do hidrômetro, que fica ali, né, entre a nossa calçada e a rua, para que o fiscal, né, ele possa verificar, que ele possa medir o nosso hidrômetro. Então, aqui nós temos um exemplo do hidrômetro e algumas informações que contém nele, na verdade. Então, nós temos aqui nessa parte principal aqui, nós temos nas primeiras casas aqui, nós temos em quantos 1.000 litros foram utilizados, né? Então, nós temos aqui em metros cúbicos, nós temos aqui as primeiras informações. As últimas duas casas aqui são centenas de litros, essa penúltima, e na última nós temos aqui as dezenas de litros que foram utilizadas, tá? Nós temos aqui também a unidade de medida, que é o metro cúbico, tá? Nós temos também o hidrômetro, ele tem que ter o selo de aprovação do Inmetro, é uma característica que tem que ter o hidrômetro. Nós temos aqui também décimo de litros, que é esse reloginho menorzinho que tem dentro do hidrômetro, e nós temos aqui um outro relógio, esse aqui que fica mais à direita, que é os litros,
que fica aqui. Então, essas são algumas informações que contém no hidrômetro. Ele é usualmente chamado de medidor ou relógio de água. Ele marca a quantidade de água que você consome toda vez que a água é utilizada. E para verificar o seu consumo diário, por exemplo, você pode diminuir a leitura do dia anterior da leitura do dia atual. E quando observado isso, você pode perceber o consumo. Pode perceber se o consumo está exagerado e até detectar também aí alguns possíveis vazamentos na sua casa, tá bom? Fazendo esse cálculo. Infelizmente, até pouco tempo atrás, as construções, né, de condomínios aqui no Brasil elas apresentavam apenas um único, né, medidor compartilhados para todo o edifício. Então, edifícios mais antigos ainda têm esse perfil de ter apenas um medidor. E o que acontece? Os proprietários, né, desses imóveis, eles têm que dividir a conta da soma de consumo a conta de consumo entre todos os moradores, independente se eles terem consumido mais ou menos do que os seus vizinhos. Mas nos novos empreendimentos, nas novas construções, né, os novos edifícios e também os que estão sendo reformados, eles têm, né, adotado um sistema individual de medição de consumo. Isso depende também da aprovação de um projeto, né, também da empresa credenciada também pela companhia de abastecimento, tá? Então, não é só realizar o projeto, mas a empresa ali também da companhia de abastecimento, ela também precisa estar ciente e precisa realizar a aprovação do projeto, tá? Então, aqui mostra o modelo que já é separado, então cada imóvel tem o seu próprio hidrômetro, tá? Então, nós temos aqui cada, né, apartamento tem o seu próprio hidrômetro individualizado, o que é mais fácil, porque se você consome mais, você paga mais. Se você consome menos, você paga menos. Então, assim, também fica mais fácil identificar o possível vazamento, porque se uma família tem menos pessoas e o consumo está muito alto, pode ser que esteja acontecendo um vazamento. Então, e a família que gasta, né, menos não precisa de pagar um valor mais alto para uma família que contém mais moradores, para uma família maior, né? Então, hoje é o perfil que vem sendo adotado, um hidrômetro para cada residência, para cada imóvel. Então, o que eu estava falando antes, nessa situação é instalado ali um medidor para cada unidade e esses medidores, eles enviam os dados para um concentrador na entrada do prédio e a conta ali, ela é emitida de forma individual. Então, pode acontecer isso também, que tem ali um concentrador, né, que envia esses dados os dados são enviados para esse concentrador que fica ali na entrada do prédio. E aí, o consumo das áreas comuns é calculado pela diferença entre o que é indicado pelo hidrômetro da entrada e a soma dos consumos das residências. Então, existe essa forma que é calculado ali o valor das áreas comuns, né? Da área que seria do condomínio. Os projetos hidráulicos, então, em geral, eles dependem de determinações de vazão. Esse parâmetro é de extrema importância para a determinação de outros fatores que são por elas aí condicionados, né? Então, caro aluno, nessa aula você aprendeu o que é o número de Freud, aprendeu aí a fórmula que é utilizada. Nós realizamos um exemplo prático, né, todo ali o passo a passo. Vimos também em quais situações que ela é utilizada.
Você aprendeu sobre os tipos de escoamento crítico, subcrítico, supercrítico. Vimos também a profundidade, como calcular a profundidade crítica. Temos a declividade, vimos o exemplo, vimos as suas peculiaridades, diferenças e, por fim, nós vimos agora sobre a hidrometria. Nós vimos o que é, sua importância, algumas das suas ferramentas, os instrumentos utilizados, que nós acabamos de ver aqui, o hidrômetro, que vem sendo adotado agora de maneira individual nos novos empreendimentos. Então, desejo para vocês bons estudos, espero que vocês tenham gostado, obrigada por terem ficado até o fim. Nós temos aqui a nossa lista de referências. Muito obrigada e até a próxima aula.